Olá, paz do Senhor Jesus, bendito seja o nome do Senhor. Meu nome é Flávia Moreira, missionária, sou aqui de BH e a partir de hoje eu vou ministrar as lições desse terceiro trimestre das lições da CPAD de adulto, ok? Então, hoje eu vou começar pela lição 1. Então, hoje, como eu estou um pouquinho assim, um pouco nervosa, meio travada, nunca ministrei uma lição assim para ficar salva, vou colocar nesse meu canal do YouTube. Meu canal do YouTube é Missionária Flávia Moreira, ok? Então, a lição 1, que foi a do dia 6 de julho, eu vou colocar ela com atraso, mas as próximas eu vou colocar com no máximo no sábado anterior à lição, né? Então, nós também, eu vou tentar fazer isso hoje vai ser o vídeo maior, né? Vou tentar fazer isso no mais rápido possível. E também eu vou, hoje, talvez a dinâmica da aula não seja assim tão boa, como eu disse, é a primeira vez que eu gravo uma coisa assim, né? Então, fazer live é uma coisa, gravar uma aula é outra coisa, né? Então, bora lá. Lição 1 do dia 6 de julho de 2025. O tema da lição é a igreja que nasceu no Pentecoste. Nós podemos considerar que é a inauguração da igreja, né? A inauguração da igreja. Que igreja? Local, igreja denominacional? Não, da igreja universal. A igreja, né, invisível, a igreja que começa ali no Pentecostes, né, no dia do Pentecostes. O texto áureo vai dizer: e todos foram cheios do Espírito Santo, começaram a falar em outras línguas, conforme que o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Atos capítulo 2, versículo 4. A verdade prática diz que a igreja nasce no Pentecoste. A capacidade pelo Espírito Santo para cumprir a missão. Tem uma verdade nessa verdade prática. Para nós cumprirmos a nossa missão, sabendo que o conhecimento da palavra de Deus não é só conhecimento, nós também precisamos da capacitação do Espírito Santo. Então, quanto mais cheios do Espírito Santo nós estamos, mais capazes nós somos de desenvolver as coisas de Deus, né? Desenvolver a obra de Deus, ok? Então, logo, tem aí a leitura diária que eu recomendo que vocês façam sempre na semana da aula, né? E temos aqui o texto da leitura bíblica. O texto da leitura bíblica é o texto lá de Atos 2, e que eu, nessa primeira aula, vou ler em muitas coisas das aulas eu vou ler. Então, eu vou ir mudando a dinâmica da aula no decorrer dos vídeos, né? Então, Atos 2, versículo 1 ao 14, vai dizer que, cumprindo o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, encheu toda a casa em que estavam assentados, e foram vistas por línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo. Começaram a falar em outras línguas, conforme que o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estava habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntando-se uma multidão, e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na própria língua. Cada um os ouvia falar na própria língua.
Todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos, cada um na sua própria língua em que fomos nascidos? Partos, medos, elamitas e os que habitam na Mesopotâmia e na Judéia e na Capadócia, em Ponto, Ásia, Frígia, Panfilha, Egito, partes da Líbia, junto a Cirene, forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes, todos os temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. E todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns para os outros: que quer isto dizer? E outros zombando: estão cheios de mosto. O apóstolo Pedro, porém, pondo-se de pé com os 11, levantou a voz e disse: varões judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja isto notório, escutai as minhas palavras. Aleluia. Glória a Deus. Então, esse é o texto principal da nossa lição, que é o texto da descida do Espírito Santo, onde começam a falar línguas como de fogo e também falam em outras línguas, né? Claro que falam em outras línguas, porque o Espírito Santo é dinâmico. Ele tem esse poder de falar em outras línguas, outros idiomas também. Aleluia. Então, o texto vai dizer, no tópico 1, a natureza do Pentecostes. Subtópico 1, de natureza divina. Lucas relata o derramamento do Espírito Santo e foi ouvido como um som. E esse som nós podemos chamá-lo de que houve uma manifestação da presença de Deus, o que nós na teologia chamamos de teofania. O que é uma teofania? Uma manifestação da presença corpórea ou da presença ou de uma revelação divina, né? Essa manifestação, né? Como houve aqui de um vento veemente e impetuoso. Então, isso é uma teofania. Teofania é uma manifestação corpórea ou uma manifestação assim como essa, né? Quando Deus está presente em todos os lugares, né? Mas quando Deus se manifesta, então uma manifestação de Deus. Houve aqui uma manifestação de Deus. E essa manifestação de Deus aqui titulada como teofania, que é uma manifestação corpórea de Deus, ou assim como de um som que veio do céu, né? Uma manifestação do próprio Deus. Aleluia. Então, aí aqui está fazendo um paralelo, né? E esse paralelo vai dizer assim: isso significa que Deus se revelou de maneira visível e audível, né? Então, assim como fez no Monte Sinai, né? É um paralelo das duas grandes manifestações de Deus que fazem divisões na história, né? Na história da humanidade, assim lá no Sinai, né? Na história do povo de Deus, né? Do povo escolhido, lá no Sinai, houve essa manifestação corpórea, né? E Deus foi revelando, né? Então, houve essa manifestação também de trovões, relâmpagos, né? Isso fazendo um paralelo entre o Sinai e
e aqui o dia de Pentecostes. Agora, só para exemplificar mais uma questão da teofania, também podemos colocar quando Deus se manifesta lá no Antigo Testamento, em diversas fases ali, tipo ali na fornalha, quarto homem da fornalha, há uma manifestação de Deus. Então, um evento, subtópico 2 do tópico 1, um evento paralelo ao Sinai, né? O sinal da revelação, assim como no Sinai, onde a presença de Deus se tornou real, como uma das experiências mais marcantes da história da igreja, da história do povo de Deus, né? Bem como da história da humanidade também, né? Notória do antigo povo de Deus, desculpem, como uma das experiências mais marcantes da história do antigo povo de Deus, de uma forma muito mais gloriosa e profunda. O Pentecoste marcou o encontro do Espírito de Deus com a igreja, né? Então, o Sinai marca ali a revelação dos 10 mandamentos, né? Ali a Moisés, uma aliança de Deus com o povo. E aqui o Pentecoste marca o encontro do Espírito Santo com a igreja. O encontro do Espírito Santo com a igreja. O que Jesus diz lá para os discípulos? Jesus ainda encarnado, né? Jesus vai dizer assim: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Jesus, ainda em forma humana, ele prepara os discípulos para serem revestidos de poder. Uma coisa que nós devemos saber sobre o Espírito Santo: se há alguém que nos capacita a falar das coisas de Deus, falar da palavra de Deus, que nos revela a palavra de Deus, que nos capacita, assim como capacitou Bezalel, assim como capacitou a tantos outros homens de Deus, nós temos que saber que quem nos capacita é o Espírito Santo, quem nos ilumina é o Espírito Santo. Tanto que a unção nos designa e nos capacita. Unção de quem? Do Espírito Santo. Por isso nós precisamos ter unção. Aleluia. Então, o terceiro subtópico do tópico 1 vai dizer assim: centrada em Cristo e nos tempos finais, centrada em Cristo e nos tempos finais, né? Na pregação no dia de Pentecoste, o apóstolo deixou claro que esse evento estava totalmente ligado a Jesus. Claro, 50 dias depois que Jesus morreu, aconteceu o Pentecostes, né? 10 dias depois de Jesus ser assunto ao céu, né? Da ascensão de Jesus, né? Então ele mostrou que o derramamento do Espírito Santo estava diretamente ligado à morte, à ressurreição e à ascensão de Jesus. Isso significa que, embora o Pentecostes seja uma manifestação do Espírito Santo, ele também é cristocêntrico, ou seja, tem Cristo como centro, assim como tudo na nossa vida deve ser cristocêntrico. As nossas mensagens, bem como tudo que nós fazemos na nossa vida deve apontar para Cristo, né? As nossas ações, tudo, né? Porque nós somos também discípulos de Jesus. Aleluia. Então, aí o texto continua dizendo: isso significa que, embora o Pentecostes seja uma manifestação, também é cristocêntrico. Sem a cruz de Cristo, o Pentecostes perderia seu verdadeiro significado, pois não há Pentecostes sem cruz, né? Além disso,
Pedro explicou que o Pentecoste foi o cumprimento da profecia de Joel. Claro, o Pentecoste foi anunciado pelo profeta Joel, no capítulo 2, versículo 28. O próprio Lucas faz menção à profecia de Joel, né? Que nos últimos dias o Senhor ia derramar o seu poder. Amém? Que anunciava que Deus derramaria o seu Espírito sobre toda a humanidade. Quando o apóstolo usou a expressão nos últimos dias, ele mostrou que esse evento havia um significado escatológico, ou seja, ligado ao plano de Deus para os tempos finais. Quando Jesus ele é assunto ao céu, os anjos dizem, né? Assim como vocês viram ele subir, vocês também o verão voltar para buscar a sua igreja. Tanto que há um questionamento. O questionamento é, né, quando, né, será o tempo do fim, né? Há um questionamento ali, mais ou menos em Atos 1:7, mais ou menos assim. E aí Jesus vai dizer, né, vai responder dizendo que não nos compete saber os tempos, nem as épocas, né, mas nós receberemos poder, virtude, e a virtude do Senhor há de descer sobre nós, ser-me-eis testemunha. A virtude do Senhor é para nós testemunharmos das maravilhas de Deus, né? Agora nós vamos aqui para o tópico 2. O tópico 2 vai dizer promover, o propósito do Pentecoste bíblico. Como tudo na Bíblia tem um propósito, o Pentecoste também tem um propósito, né? Primeiro, promover a verdadeira adoração. Promover a verdadeira adoração. Aí o texto vai dizer, contudo, nós não podemos perder a vista o que o Pentecoste produz internamente na vida do crente, né? Um dos propósitos marcantes do Pentecoste em Jerusalém foi promover a verdadeira adoração. Temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. Então, é uma forma de adoração, né? Estar cheio do Espírito Santo nos leva a adorar a Deus. Jesus mesmo disse, né? Disse para a mulher samaritana que Jesus não está à procura apenas de seguidores, não só de imitadores, mas de adoradores que adoram ao Pai em espírito e em verdade. Então, nós sermos cheios do Espírito Santo vai fazer com que nós também nos tornemos melhores adoradores. Aleluia! A adoração chama a presença de Deus. A adoração chama as manifestações de Deus para nossas vidas, né? Através de nós adorarmos, nós chamamos e invocamos a presença de Deus. Logo, o Pentecoste que não adora não é bíblico. Tá lá um monte de gente rodopiando, falando em línguas, entregando manto, sem adorar a Deus. Glória para si, glória para eu. Tem nada de bíblico nisso, ok? Eu também aqui não vou cortar nenhuma voltinha. Não vou falar aqui o que a Bíblia diz, tá bom? O fogo pentecostal promove o verdadeiro louvor. A glória tem que ser sempre dada a Deus. Todo Pentecoste, a primeira coisa que perceberam no Pentecoste é que havia ali um cumprimento da palavra de Deus. Então, todos começaram a adorar a Deus. Segundo subtópico do tópico 2. Poder para testemunhar.
O Pentecoste tem uma dimensão escatológica. Aleluia! Ou seja, aponta para a vinda de Jesus, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. No entanto, essa realidade nos últimos tempos não significa que a igreja deve ter uma visão, não deve ter uma visão escapista. A igreja deve ter uma visão escapista, né? Porque nós seremos arrancados, né? O arrebatamento, né, significa que nós seremos arrancados. O Pentecoste não foi dado para os crentes, para que os crentes se isolassem. A igreja do Senhor, o crente, ele não foi feito para ser sozinho. O crente, ele foi feito para pregar e para testemunhar. Nós temos que testemunhar, nós precisamos testemunhar as maravilhas que Deus fez na nossa vida. Então, o Pentecoste não é para isolamento. Nossa, agora eu sou um crente cheio do Espírito Santo, eu tenho que me isolar das pessoas. Na verdade, o Pentecoste é para que nós não venhamos não nos conter na nossa humanidade, né? Porque o Pentecoste é uma experiência divina. O batismo com o Espírito Santo é uma experiência divina. Nós falamos línguas como que de fogo, nós falamos língua de anjo, língua do céu, né? Então, essa língua do céu, quem entende a língua do céu são cidadãos do céu. Então, se só cidadão do céu entende a língua do céu, então o Pentecoste não é para isolamento, porque o Senhor quer que nós venhamos agregar pessoas à igreja e não afastar as pessoas da igreja. Nós precisamos agregar. E essa experiência pentecostal faz com que as pessoas queiram estar junto de nós, porque estando nós cheios do poder de Deus, as pessoas vão querer se aproximar de nós e não se afastar de nós, não. Então, quanto mais cheios do Espírito Santo, mais as pessoas vão se achegar a nós. Mas também capacitar, né? O Pentecoste, o Espírito Santo, ele nos capacita, né? Eu sou uma pessoa que eu não falava nem para duas pessoas. Se eu ficasse no meio de uma multidão, eu logo eu ficava até muda, né? Porém, contudo, todavia, outro sim. Assim como o apóstolo Pedro, ele ali, cheio do Espírito Santo, ele ficou cheio de ousadia. Cheio de ousadia. E tendo ficado cheio de ousadia, cheio de intrepidez, com ousadia, com intrepidez, com graça, então ele começou a pregar o evangelho, tanto que milhares de pessoas se converteram naquela pregação. Aleluia. Então, o Espírito Santo também nos capacita. Se você é tímido, cheio do Espírito Santo, a timidez vai embora, né? Se você tem medo de falar, o Espírito Santo vai te capacitar a falar. Amém? Então, a igreja deve guardar com esperança, mas também cumprir sua missão até o fim. Para cumprir essa missão, ela necessita de poder para testemunhar, né? O crente cheio do Espírito Santo, ele ora e o céu se move. O crente cheio do Espírito Santo, o crente cheio do Espírito Santo, ele atrai sinais, né? Sinais e maravilhas, né? Nós vemos aqui em muitas partes ali do livro de Atos, pessoas vão aceitar Jesus e logo são batizados com o Espírito Santo, né? Então, Deus quer batizar crente. Hoje ainda é dia de crente ser batizado com o Espírito Santo. Ao contrário do que muitos dizem por aí,
Hoje o Espírito Santo ainda opera, né? Ainda há derramamento do Espírito Santo, e eu vou dizer aqui, numa experiência, né? Isso por experiência, que se nós buscarmos o Espírito Santo ainda batiza nos dias de hoje. Aleluia. E só abrindo um parênteses para a minha experiência de batismo, antes de eu ser batizada por Espírito Santo, eu busquei por 3 anos. Eu orei por 3 anos incessante para que eu pudesse ser batizado com o Espírito Santo. Então, não cesse de orar, Senhor, batiza com o Espírito Santo, porque o Senhor batiza. Tópico 3 vai dizer o seguinte: característica do Pentecoste bíblico. Subtópico 1. A experiência específica. Uma experiência específica, né? Então, em Atos dos Apóstolos, o derramamento do Espírito Santo no dia de Pentecoste é mostrado como o batismo no Espírito Santo dos crentes. Naquele dia, Jesus batizou quase 120 com o Espírito Santo. Essas pessoas já estavam regeneradas, né? O batismo com o Espírito Santo é uma segunda experiência, né? A primeira é a da conversão, né? Onde nós fomos regenerados, da salvação. O batismo com o Espírito Santo é uma segunda experiência, e o batismo com o Espírito Santo não tem nada a ver com a salvação. Isso não é quesito de salvação, mas é quesito de experiência mesmo com Deus, né? De manifestação da presença de Deus. Eram, portanto, crentes, contudo, Jesus as mandou esperar pela experiência pentecostal, isso é, o batismo com o Espírito Santo. O Pentecoste é bíblico, por conseguinte distinção. Na verdade, a obra salvífica de Cristo na cruz proveu a bênção pentecostal. Então, Jesus nos salva e, consequentemente, para dar continuidade à igreja, para nós sermos capacitados, nós então fomos cheios do Espírito Santo. Diferente do que algumas igrejas cristãs também, né, pregam esta palavra, porém não creem no batismo com o Espírito Santo, ou acham que isso acontecia e hoje já cessou, mas na verdade não cessou não. É mesmo uma experiência maravilhosíssima. Aleluia. Subtópico 2. A motivação, né? O teólogo pentecostal Meyer Pilmer, deve ser Meyer Pilmer, traz uma imagem muito significativa a respeito do nascimento da igreja em sua obra. Ele nos diz que Jesus planejou a igreja durante seu ministério terreno, mas deixou o seu sucessor, o Espírito Santo, a missão de erguê-la, consequentemente colocá-la na história. Então Jesus planeja a igreja, né? E ele diz, né, que quando ele for, vem aí um consolador, né? E esse consolador não há de sair daqui, né? E esse vai sucedê-lo. Jesus cumpre a missão dele, que é morrer pela humanidade, e o Espírito Santo capacita os discípulos de Jesus, bem como todos aqueles que estavam ali no dia de Pentecoste, a pregar e a anunciar o Evangelho. Aleluia! Então, é isso que o Meyer Pilman, né, vai dizer na sua experiência aqui, que Jesus, ele
cumpre a missão dele, que ele projeta a igreja, que o Espírito Santo desenvolve esse projeto da igreja. Ainda segundo Pilman, foi no dia de Pentecoste que o templo espiritual foi construído e cheio da glória do Senhor. Portanto, a igreja do Senhor aparece na história como a igreja de Jerusalém. Então, o primeiro registro de igreja na história é a igreja em Jerusalém, onde houve ali o dia de Pentecoste. Ah, irmã Flávia, quando é que houve a inauguração da igreja? Onde teve a primeira igreja? No dia de Pentecostes, onde a igreja foi batizada com o Espírito Santo. Ali iniciou-se a igreja do Senhor. Amém? Aleluia. E aí a conclusão, né? A conclusão vai dizer assim: após toda a exposição dos tópicos da lição, aplica as verdades estudadas, mostrando que o Pentecostes é um Espírito Santo habitando na igreja de maneira visível, consequentemente nos crentes da igreja local. Nós vemos Deus e o Espírito Santo sendo visíveis, ativos, capacitativos na igreja hoje, através do Espírito Santo, né? O Pentecoste foi mesmo um evento, né? Um evento para ser divisor de águas também, né? Para marcar a história da igreja, se é que eu posso dizer assim. O Pentecoste foi um evento para marcar a história e a inauguração da igreja do Senhor, que naqueles dias se chamava a igreja em Jerusalém. Amém? Então, que o Senhor continue nos abençoando, sabendo que questões aqui, como essas questões, falou em, vou voltar lá no início. Falou em línguas, falou línguas estranhas, falaram línguas estranhas, falaram idiomas, ok? Está claro no texto. Não está nas entrelinhas da Bíblia, está claro no texto, ok? Então, esse texto aqui, se nós o lermos também, ele é um resumo de toda a lição, amém? Então, nós estamos resumindo aqui e tendo resumido e explanado, essa então foi a lição 1 do primeiro trimestre, a lição 1 do terceiro trimestre de 2025, onde nós ministraremos aqui no YouTube essas 13 lições para a glória de Deus. Hoje eu ainda estou um pouco nervosa, se qualquer coisa aí vocês me perdoem, vão me perdoando, mas repliquem aí, compartilha, deixa eu ser influencer, né? Compartilha, curte, comenta, mas não me xinga aí nos comentários, não. Só comenta. Que bênção, irmã Flávia. Amém? Vamos ser pentecostais, cheios do Espírito Santo, como diz o pastor José Wellington de Bezerra, né? Nós somos pentecostais e isso ninguém vai tirar de nós. Amém? Deus te abençoe em nome de Jesus.